Alô, fazer um teste. Fazer um teste de som. Boa noite, Carla. Boa noite, Cássio. Está chegando bem a minha voz até vocês? O som está bom? Carlinha, quanto tempo? O som está chegando bem para você? Muito obrigado, Carla. Perfeito, Cássio. Muito obrigado. É tudo que a gente precisa. Que a ferramenta tecnológica funcione. Já me pregou muitas peças. Só vamos dar mais um tempinho para mais alguns chegarem. Aquelas pessoas que sempre estão aí conosco. Vamos torcer para que a chuva chegue também. Mais um minutinho. Muito bem. Vamos dar início então à palestra de hoje sobre miasma deletério, baseado principalmente em Allan Kardec e tudo que está escrito nos 5 livros, em toda a doutrina espírita. Mas antes de iniciarmos, faremos uma prece visando uma harmonização adequada para a exposição. Pedimos permissão para iniciarmos a exposição de hoje ao amado Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, e nesse instante de fé e esperança, onde existe o desejo de disseminar a palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, que propõe o esclarecimento das palavras de Cristo através da doutrina espírita e seu codificador Allan Kardec, na busca incessante da compreensão das adversidades da vida, seu sentido e o enfrentamento baseado na consciência de resistir sempre e aprender continuamente, como única forma de aprimoramento da sabedoria que traz respostas, através da amorosidade pelas pessoas, por si mesmo e por Deus, aprendendo pelo exercício da humildade e pelo controle das emoções, com fé e esperança de que tudo passa, e ainda sendo cúmplices da caridade amiga e esclarecedora que Jesus nos convida a apreciar, agradecendo sempre a oportunidade de aprender e praticar. Iniciaremos então essa exposição. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. Para iniciarmos, vamos conceituar miasma. Trata-se de um termo que, em linguagem figurada, significa influência deletéria, podridão, corrupção. Os miasmas de natureza física podem ser removidos pelas medidas sanitárias de higiene. A teoria miasmática, segundo a medicina, consiste basicamente em limpar o espaço infectado, como o urbano, por exemplo, desinfetando e praticando uma higiene adequada que tenta proteger o ar das emanações e fedores provenientes das coisas. O miasma pode estar presente em tudo: lixões, multidões, excrementos humanos e animais, solos úmidos, pântanos,
habitações mal construídas, cadáveres, cemitérios, hospitais, gente doente, doenças, água suja, roupa suja, mal lavada, mal seca, locais com muito mofo e ou bolor. Antigamente, quando um solo era denunciado como insalubre, ou seja, perigoso para a saúde, ele devia logo ser drenado, a fim de torná-lo inofensivo para os arredores, ou seja, para as pessoas que conviviam em seus arredores. As ruas deveriam ser pavimentadas para isolar a sujeira e para que a lavagem do solo fosse facilitada. Limpar significa muito mais do que simplesmente lavar, drenar. O ideal era assegurar o escoamento, a evacuação, a eliminação da imundície. Assim, rebocar, forrar, pintar, caiar paredes, tetos e madeiramente é vestir uma couraça contra os miasmas. Garantir a ventilação era o principal foco dos médicos higienistas, que deveriam controlar o fluxo do ar, ventilar e varrer as baixas camadas do ar, constranger a selvagem circulação dos miasmas, controlar o fluxo mórbido lá onde a natureza não pode exercer livremente sua regulagem, impedir o aparecimento de doenças. Então, boa noite, João Lauro. Obrigado, Carla. A minha intenção quando trouxe esse tema para hoje, eu como espírita, penso em como as pessoas podem se proteger daquilo que elas muitas vezes nem conhecem. Então, falar sobre miasma é trazer esse tema à mente das pessoas, principalmente aquelas pessoas que não são espíritas, que podem assistir o vídeo, porque as pessoas espíritas já devem ter ouvido falar, já sabem do que se trata, mas é importante que a gente traga para os não espíritas, ou para os estudantes, ou para aquelas pessoas que não são tão estudantes quanto outros, que realmente não são só umas pessoas que têm uma certa queda para o espiritismo, mas não se consideram espírita. Estudar sobre os miasmas refere-se a entrar dentro daquilo que é mais importante para nós, porque a gente pode passar pela escola e passar de ano sem maiores dificuldades, mas a gente pode passar pela escola e repetir anos, e vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo. Alguma coisa tem errado. E é isso que eu pretendo. Eu pretendo que as pessoas que escutarem, que puderem, que de alguma forma chegar o vídeo a elas, elas possam compreender como elas podem se livrar de certas mazelas, como os miasmas, por exemplo. Precisamos entender, então, os miasmas espirituais, que são fluidos energéticos que partem do pensamento rumo ao espaço e, aglomerando-se, formam blindagens condensadas. Os miasmas de natureza psíquica podem ser eliminados por meio da oração, da prece contínua, serena e verdadeira, do evangelho no lar, da renovação do pensamento, da ação magnética convenientemente dirigida e da prática do bem. Em algum momento pela frente, vamos explicar direitinho como isso funciona. Carlos Beck, boa noite. Então, como os miasmas, porque tem o miasma físico, que a gente falou agora há pouco, que é aquele bolor, aquele cheiro putrefato, aquela coisa que a gente sente no ar que tem alguma coisa errada. Em algum canto morreu um animal, aquilo é o cheiro provocado pelo miasma. Mas e o miasma espiritual? Como se dá isso? Como acontece essa situação? Então, antes de mais nada, vamos esclarecer algumas coisas sobre os miasmas e as formas de pensamento que impactam nossa vida.
Nosso cérebro e o corpo produzem energia. Isso todo espírita sabe. Quem não é espírita talvez não saiba, mas talvez saiba. É cientificamente comprovado isso. Nosso cérebro produz energia. Nosso corpo produz energia. Toda energia tem um comprimento e uma frequência, e, portanto, pode ser medida e até visualizada. Por exemplo, através da câmera de Kirlian, que a pessoa coloca essa câmera ligada em si, na pessoa, tu coloca a mão na câmera de Kirlian, por exemplo, e ele te faz uma leitura da tua aura, da energia que está ao teu redor. E havendo determinados locais que existe uma ruptura nessa energia, isso pode ser informado para a pessoa a que corresponde aquela ruptura de energia. Se é o fígado, se é o rim, se é o baço, se é qualquer outro órgão. É uma forma que foi descoberta há bastante tempo, mas que não é muito utilizada hoje em dia, não no mundo ocidental. Toda vez que pensamos ou sentimos algo, e isso, nossa quantidade de pensamento é muito grande, pensa-se toda hora, a todo momento. São bilhões e bilhões de pensamentos. Boa noite, Luiz Henrique. E esse pensamento, ele cria energia. Essa energia a gente pode chamar de forma-pensamento, que pode ser sutil, simples, normal, ou de efeito consistente, denso, grosso, espesso. O pensamento é projetado, logo a energia da qual faz parte, essa consistência energética que faz parte, é liberada em toda a sua textura, sua densidade, e se direciona através do cósmico, aquele como um comando mental, direcionado a alguma coisa ou alguém. Então, por exemplo, que estamos numa situação de trânsito e houve uma batida, bateram no nosso carro, e eu tenho a oportunidade de soltar minha raiva, de dizer um monte de coisa para aquele motorista. Se fosse um homem, talvez eu dissesse. Eu não devo dizer. Eu deveria ter controle da minha emoção. Mas se é uma senhorinha, eu posso não dizer para ela nada porque é uma senhorinha, mas eu posso pensar. E no momento que eu pensei, eu criei uma energia. Se essa energia é repetida, eu sou motorista, eu vivo no trânsito, se ela é repetitiva, eu estou criando a possibilidade de um miasma. O miasma vai me trazer uma série de situações, que serão situações de problema. Porque eu penso que ninguém está me ouvindo, mas eu me ouço. A energia que eu libero contra alguém, uma parte vai e a outra parte fica comigo, residualmente comigo. E como ela é uma energia negativa de algo que é uma raiva, uma mágoa, ela vibra de uma forma que atrai, como se fosse um sinal, pip, 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 atraindo energias sutis que captam essa energia e vão fazer a festa junto comigo. Energia sendo reconhecida por outras energias, por outras formas energéticas que vão ser atraídas porque eu estou vibrando nessa energia. Então, uma coisa que muitas pessoas podem não saber, mas que é importante saber, que as coisas não acontecem por acaso. Tudo tem um porquê. Podemos não dizer para as pessoas coisas, mas se nós pensarmos, é quase igual dizermos. Porque quando nós dizemos alguma coisa para a pessoa pode não gostar daquilo e nos repreender na hora e nós entendermos. Puxa, realmente eu não devia ter te dito isso, falha minha. E a pessoa realmente entende aquilo e procura mudar. Mas se ela pensa, ninguém está repreendendo ela. Ninguém nem sabe que ela pensou.
E ela está acumulando aquilo. Um dia ela explode contra ela mesma. Quando incorremos em pensamentos de pura negatividade, nosso corpo ficará com a mesma impressão energética que direcionamos. Foi o que eu falei há pouco. Se os pensamentos são de natureza benéfica, podem servir para ajudar a atingir propósitos mais elevados, gerando saúde e harmonia, e também pode ser direcionado ao universo, como é feito nas irradiações, por exemplo, ou nas preces por encarnados, desencarnados, encarnados que às vezes não estão presentes, mas que nós queremos direcionar para eles uma prece, né, por algum motivo, e essas energias, através dessa prece, vão chegar lá. Existe um experimento fantástico que foi pesquisado por um japonês, Masaru Emoto, onde demonstra através dos testes com a água o poder de influência de nossos pensamentos. Sobre as moléculas da água, por exemplo, que foi esse experimento. O experimento ficou conhecido como a mensagem da água. Esse experimento comprova que as vibrações energéticas provocadas pelo pensamento podem alterar formas, corpos, situações e doenças, por exemplo. Com os pensamentos vibracionais magnetizadores de energias benfazejas, de saúde, gratidão e amorosidade, por exemplo, não influenciam a água que nós mesmos denominamos de água fluidificada? Quando estamos numa casa espírita e alguém vem no final e nos oferece água dizendo que é água fluidificada, como que essa água foi fluidificada? Só pelos espíritos da espiritualidade amiga? Os espíritos que estavam passando por ali? Não. Pelo desejo nosso, das pessoas que estão nessa casa, junto à espiritualidade amiga, que essa água seja uma água que vá trazer benefícios à pessoa, às pessoas que estão na casa espírita. Então, nós sabemos que o pensamento positivo, que o bom pensamento, pode fluidificar a água a nosso favor. E o contrário. Quando nós pensamos coisas erradas, quando nós não usamos os bons pensamentos, e sim raiva, mágoa, inveja, não estaremos transformando a água em veneno para quem tomar? E quando estamos fazendo comida, chegou a nossa vez de cozinhar, mas eu não estou a fim de cozinhar. Mas eu preciso cozinhar. Que energia eu coloco ao fazer aquela comida? Que energia eu coloco em ação para fazer aquela comida? É uma energia boa? É uma energia que eu estou pensando que essa comida faça bem para que quem coma, não é muita, mas ela deve ser o suficiente, deve estar carregada de energia para que essas pessoas que vão comer esse alimento aqui passem bem, não haja nenhum problema com eles. É provável que se havia alguma coisa estragada na alimentação, é provável que ela nem vá fazer mal para alguém, porque naquele momento o que estava estragado foi consertado. Devemos pensar nisso. Imagina o quanto nós podemos fazer de mal às pessoas ao beber uma água com veneno, e imaginem o quanto nós fazemos mal a nós, lembrando que nós somos formados de 70% a 80% de água. Se nós não usarmos o que nós temos a nosso favor em benefício nosso, como é que nós vamos fazer? Nós temos 70% a 80% de água. Se nós tivermos miasmas, 70% a 80% do corpo pode estar contaminado. E que partes deles vão estar contaminadas? Sempre que pensamos, criamos algo. Fluido energético em ação. Esses pensamentos, que podem ser denominados de forma pensamento, alimentam uma reação em cadeia que vai gerar movimento dessa energia, fruto dessa energia. Tanto a energia se direciona ao alvo pensado, como ela também fica impregnada, aquilo que a gente havia falado há pouco.
aquela energia que você direciona para alguém e que vai fazer mal a alguém, também está fazendo mal a nós. Eu não libero 100% dessa energia para a pessoa, eu fico com parte dela, se não for 50 por 50. O movimento dessa energia, tanto a energia se direciona ao alvo pensado, como ela também fica impregnada. As formas pensamentos negativas denominam-se miasmas. São na realidade energia criada e mantida pelos nossos pensamentos habituais. Ou seja, um determinado momento único que não irá trazer maiores prejuízos se for ocasional, pontual, e logo trouxe arrependimento e retorno ao equilíbrio das emoções. É certo que eu vou criar miasma por causa dos meus pensamentos? Não, não é certo. Porque para tu criar miasma, para o ser criar miasma, ele tem que ter uma coisa contínua, um pensamento contínuo de negatividade. Ele tem que ter um comportamento, uma atitude negativa prolongada. Não é um pensamento fortuito. Ah, eu disse tal coisa, me arrependo, perdoe-me, mestre. Porque assim como os pensamentos vêm, os pensamentos vão, eu não posso parar de pensar. Mesmo quando eu durmo, o meu espírito está vagando, mas lá nos meus sonhos, eu estou pensando. Às vezes até como resolver uma situação no outro dia. Então, se eu controlar os meus pensamentos, e mesmo que equivocadamente eu tiver algum pensamento errôneo, eu posso me policiar instantaneamente. Eu não posso dar vida a este pensamento. É deixar ele ir na sua extensão daquela emoção que aconteceu naquele instante. É por isso que muitas vezes as pessoas que agem por impulso, elas agem dessa forma. O impulso faz com que elas digam algo que depois elas vão se arrepender. E elas não tiveram tempo suficiente de modificar isso, porque elas agiram impulsivamente. Por isso a gente deve pensar antes de agir. Determinadas formas de pensamento tornam-se quase um organismo vivo. Se são de natureza benéfica, podem servir-nos, ajudar a atingir nossos propósitos mais elevados, gerando saúde e harmonia em nossa vida. Então, formas de pensamento adequadas, de amorosidade, de bom dia, o simples tráfego de bom dia para aquelas pessoas que muitas vezes é tudo que elas vão ter naquele momento. Um bom dia. Elas vão trabalhar, olham no seu celular e aquelas pessoas que sempre mandaram bom dia para ela, naquele dia não mandaram. Mas aí foi várias pessoas que não mandaram, não foi só uma. E ela fica pensando, por quê? O que está acontecendo? Será que é alguma coisa que eu disse? Ah, eu sabia, meu dia não ia dar certo, nem bom dia me mandaram hoje. Há pessoas e pessoas. O bom dia não deveria ser o que vai fazer com que a pessoa faça o que tem que fazer no dia. Ela pode ter, antes disso, um pensamento mais adequado para evitar isso. Mas nem todos são assim. Nem todos estão no degrau de evolução que podem compensar situações que não acontecem do jeito que elas gostariam. Porém, se são fruto de pensamentos doentios, né, essa forma de pensamento, podem aprisionar e gerar enfermidades e infelicidade. São como parasitas que irão esgotar a energia de seu hospedeiro, adoecendo-o energeticamente, emocionalmente e fisicamente. Você já ouviu falar em mal-olhado, olho gordo, seca pimenteira? Na verdade, as pessoas que detêm esse poder estão com inveja por diferentes motivos. E essa energia acumulada da inveja, ela vai para aquele objeto, para aquela folhagem, para aquele animal, para aquela pessoa. E ela pode afetar, e afetar bastante, porque se a pessoa não está protegida, não compreende o que está acontecendo, ela pode e vai ser afetada. Uma família inteira pode vir a adoecer por miasmas no ambiente familiar. Conforme Allan Kardec, o evangelho no lar é o remédio mais eficaz
e comprovadamente preparado para modificar comportamentos e hábitos surgidos pelas manifestações dos miasmas deletérios. Se os miasmas chegarem na etapa de emitir fluidos deletérios, fluidos destrutivos, deletérios, a energia negativa irá se aproveitar da fragilidade mental das pessoas envolvidas no caso e utilizar-se do pensamento para entrar em comunhão com todos que estiverem ali presentes. Que coisa horrível. Quando nos deixamos levar ou quando vivenciamos uma má vida, o que se desenvolve são as chamadas energias negativas, como a gente já disse bastante. Ela deixa nossa mente apática e pode nos distanciar ou aproximar de outras pessoas. Quando imersos em uma vida de energia muito negativa, tendemos a multiplicá-la e a distribuí-la aos que estão próximos, expulsando de si para outros sempre que possível. Então, se eu estou com miasma, eu estou cheio de miasma, e as pessoas se aproximam de mim, seja na minha casa, seja nos grupos que eu participo, esses miasmas vão, saltar para as pessoas que tiverem nessa condição. Vai chegar uma hora que os miasmas não vão mais saltar. Eu não vou ter mais essa capacidade de passar esse miasma para os outros, porque eu cheguei no fundo do poço. Eu estou com as larvas espirituais. Eu estou com bichinhos, larvas, coisas gosmentas, de todo tipo, de toda aparência, vampirescos, dragões, tudo que é tipo, conforme o tipo de larva que está agindo comigo. E eles vão ficar se consumindo, eles querem me consumir. Eles querem que eu sinta mais raiva, porque eles se alimentam da raiva, eles se alimentam das energias negativas. E eu caio no fundo do poço. Eu entro em depressão, tenho uma ansiedade enorme, e eu começo a pensar em aliviar o meu sofrimento através de um suicídio. Por trás disso, até quando chegou nesse ponto, e bem antes, tinha começado com algumas formas de pensamento negativas. Tinha começado com os pensamentos inadequados, que eu não fui fazendo vistas, eu não fui pensando que aquilo era tão importante. Afinal, eu não tenho religião nenhuma, eu não tenho pai, não tenho mãe, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, eu perdi a mulher que eu amava, Deus não gosta de mim, eu sou um pobre coitado, eu sou uma vítima. E eu estou criando cânceres em mim. Eu estou criando todo tipo de coisa ruim para que eu consiga pagar as minhas blasfêmias. Para que eu consiga, Deus é tão bondoso, que Ele vai fazer com que essas injúrias que eu fiz sejam todas pagas. Todas as injúrias, todas as coisas erradas, todas as formas de pensamento inadequada, eu terei que fazer vistas e melhorar sobre isso. O amor é o remédio para todas as dores. Ele ensina de que forma devemos encaminhar a nossa vida. Porém, não devemos nos descuidar de nosso alimento carnal, embora muitas vezes o que mais nos causa problema é o que sai de nossa boca, não o que entra. Mas alimento em si pode se tornar remédio e nos curar de muitos males. Atenção à nossa saúde mental e espiritual evitará o desequilíbrio de nossas ações, não permitindo enfermidades de qualquer ordem, a não ser as que devemos passar. Lembrem, os amigos, os irmãos espíritas que me escutam, sabem que todo ser está aqui de passagem. Nossa vida não é carnal, nossa vida não é na terra, nós somos espírito. E Deus, em sua benevolência, nos concedeu
30% de coisas de vidas passadas para a gente resolver. Mas 70% das coisas são mazelas que nós mesmos criamos aqui. Se nós pudermos diminuir esta quantidade e não criar mais problema do que existe, nós poderemos estar resolvendo só os 30% e vamos estar mais tranquilos para resolver, porque nós tomamos atitude para que isso aconteça. Pessoas ansiosas em demasia também são motivadas pelas mídias sensacionalistas e degradantes, que vinculam em grande parte notícias negativas, as mídias, né? Elas vinculam notícias negativas em que quanto mais triste, mais imoral e insano for a situação, mais ibope obterá. Espaço rico para propagandas e publicidade, para comprarmos o que não precisamos, com o dinheiro que não temos, e vivermos uma vida que não é a nossa. Esse tipo de estímulo é potencial para o irmão desavisado e sem fé. Angustiado, corre para conseguir os bens que lhe faltam, em um curto espaço de tempo, projetando a felicidade que se encontra logo adiante. E logo adiante. E logo adiante. Uma hora dessas felicidade vem, eu já comprei um monte de coisas. Uma hora dessa felicidade chega, porque aí eu vou comprar o carro zero, o carro do sonho, a casa do sonho, a casa na praia, a casa aqui, a casa ali. E quando eu estiver pertinho disso, um acidente acontece e eu tenho que partir. Eu consegui aqui uma prece para finalizar. Nós vamos solicitar a espiritualidade amiga, que através de uma prece do ano de 1868, nós possamos estar encerrando este nosso encontro de hoje. Ela é uma mensagem que consta na Revista Espírita de março de 1868, publicada sob a direção de Allan Kardec. Desejo e prece dos pensamentos de Henry Jacob, músico no regimento dos soldados de infantaria, conhecido por Zuavos, responsável pela guarda imperial na época, nasceu no dia 6 de março de 1828, em um mosteiro em Saint-Martin-des-Champs, Campos de São Martim. Ele escreveu o seguinte: Assim, pois, meus caros amigos, que uma fé viva esteja sempre em vós, pela prática das máximas espíritas, que são o amor de Deus, a fraternidade e a caridade. Amemo-nos uns aos outros, e todos possuiremos a faculdade de nos aliviarmos mutuamente, e muitos poderão chegar a curar, de que estou plenamente convencido. Sejamos, pois, sempre caridosos e generosos, e sempre seremos assistidos pelos espíritos bons. Vós todos, que sois iniciados na doutrina espírita, ensina aos que ainda não estão e se encontram nas trevas da matéria. Abri suas almas à luz, e eles gozarão por antecipação da felicidade que aguarda nos mundos superiores. Os que praticam o bem entre nós. Sede firmes em vossas boas resoluções. Vivei sempre numa grande pureza da alma, e Deus vos dará o poder de curar os vossos semelhantes. Eis minha prece. Meu Deus, tende a bondade de permitir aos bons e benevolentes espíritos que me venham assistir na intenção e de fato na obra de caridade que desejo realizar, aliviando os infelizes que sofrem
É em vosso nome e em vosso louvor, meu Deus, que esses benefícios se espalham entre nós. Crede, tende fé, e quando quiserdes aliviar um doente, depois de vossa prece, ponde vossa mão sobre o seu coração e pedi calorosamente a Deus o socorro de que necessitais. E estou convicto, o eflúvio divino se infiltrará em vós para aliviar ou curar vosso irmão que sofre. Minha primeira cura consciente foi fazer sair do seu leito de dor um colérico, no caso, um ser muito irritado, vingativo, de pavio curto. Operando desta maneira, por que queríeis que eu fosse mais privilegiado do que vós? Por Deus, que é sabedoria e justiça? Então, esta pessoa, lá em 1868, um fuzileiro que vivia num mosteiro, no caso Henry Jacob, ele desejava que as outras pessoas fizessem o que ele estava fazendo, curar as pessoas. Ele botava a mão no coração e desejava ardentemente, mandando fluidos benfazejos daquelas pessoas. Fluidos benfazejos. Aquilo que se coloca na água, aquilo que numa irradiação a gente quer que vá para os outros seres. Então, muita coisa boa. Somos muito gratos à espiritualidade amiga. Agradecemos a presença virtual de todos aqui nesta noite de oração, encarnados e desencarnados, e que o Nazareno, nosso eterno guia e protetor, nos acompanhe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma excelente noite de sexta e um esplendoroso fim de semana a todos meus amigos, meus irmãos de caminhada e conhecidos. Amém. Muito obrigado pela oportunidade.